Glórias a Deus. Irmão, já nesse instante também, sem mais delongas, já devolvo aqui ao pastor Edilson, que vai trazer a palavra hoje. Está tranquilo. Meus irmãos, é com muita alegria, com muito prazer que eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? É alegria e uma vitória da parte do nosso Deus, Ele ter nos proporcionado mais uma oportunidade para estarmos aqui juntos, para nós estarmos adorando a Deus, aprendendo a palavra do Senhor e presença dos irmãos, que foi liberado pelo novo decreto, né? Para nós é uma grande vitória, porque, irmãos, é uma coisa nós estamos aqui juntos, presentes na igreja, e outra coisa, quando você está lá na sua casa e eu estou aqui, a gente não sente a mesma coisa, né? A gente sente essa falta, né? Então é uma vitória da parte de Deus. Eu quero pedir para você dar uma salva de palmas para Jesus, por isso, pela bênção do Senhor, nos concede estarmos aqui juntos, graças a Deus. É a bondade do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Antes de falarmos a palavra do Senhor, eu quero pedir aos irmãos que quando você estiver orando, quando você for orar para almoçar, você for orar para dormir, ou se você tem costume de orar quando você acorda, esteja orando pelos irmãos, os irmãos idosos, os irmãos da melhor idade, sobretudo a vida do nosso irmão Brito, né, que está hospitalizado, a nossa irmã Carmélia, enfim, toda a família, até a criança. Eu peço aos irmãos que os irmãos estejam orando pelos nossos irmãos, tá? Trazer uma notícia boa de que a irmã Rosa está bem, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus deu vitória para aquela mulher, uma mulher forte, uma mulher guerrida, de muita fé, né? E que Deus lhe deu vitória, graças a Deus. Todas as vezes que eu ligava para ela para saber como é que ela estava, eu pensava que eu ia confortar ela que me confortava. Olha que maravilha, né? Então, uma mulher de muita fé, graças a Deus. Deus deu vitória para aquela mulher. Eu quero convidar os irmãos para que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 37. E nós vamos ler alguns versículos aqui. Glória a Deus. O livro de Gênesis, o capítulo é o de número 37. E nós vamos ler o verso 19, o 20, o 23, o 24 e o 28. Está dentro do que nós vamos falar nesta noite, que é a nossa segunda lição do terceiro trimestre da IBD. As adversidades geram oportunidade. Nós vamos ler apenas o texto de referência, que está em Gênesis capítulo 37, versículo 19, 20, 23, 24, 28. Glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que estão em casa também, que estão acompanhando na live, né? Que você também abra a sua Bíblia aí para você acompanhar a leitura. E eu peço aos irmãos que estejam interagindo aí, tá? Enquanto você está assistindo, esteja interagindo, dando glória a Deus, participando do culto também. Peço aos irmãos para ficar de pé, por gentileza, para nós estarmos lendo a palavra, para não perder o costume, né? De estarmos sempre de pé quando nós formos ler. Aqui diz assim a palavra do Senhor: e disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador Mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. No verso 23, e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. No verso 24, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. No verso 28 vai dizer o seguinte: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e lançaram de José da cova, lançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de pratas aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém. Temos lido. Deus abençoe. Os irmãos poderão se assentar, adorando e glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos estar estudando essa lição muito interessante, a palavra de Deus. Aliás, as lições deste trimestre, cada uma melhor do que a outra, né? E os temas sempre relativos
ao momento que estamos vivendo, esse momento de pandemia, né, em que o globo terrestre, toda a face da Terra, está curvando diante dessa enfermidade, diante dessa doença, que é um grande desafio para as potências mundiais, os países do primeiro mundo, onde a tecnologia é avançada, a ciência é avançada, mas esse vírus está sendo um desafio muito grande. Mas, acima de tudo, Deus, que tem todo o controle nos céus e na terra, que Deus tem todo o controle de todas as coisas, das coisas que vemos, das que não vemos, das visíveis, das invisíveis, tudo está debaixo das potentes mãos de Deus e sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Diga graças a Deus por isso. Essa lição, as adversidades geram oportunidade, é o tema dessa lição que nós estaremos estudando hoje. E é um tema muito sugestivo e que nós temos aqui algumas lições tiradas do comentarista, o pastor Abner Ferreira, tirada da vida de José. A história de José é uma história muito linda, muito comovente. É uma história que todos gostam de ler. Há muitas canções, né? Há muitas pregações a respeito de José. A história de José, quando termina a sua história, a gente glorifica muito a Deus, porque em toda a sua vida, desde quando ele aparece no cenário bíblico até a sua morte, nós vamos ver altos e baixos na vida de José, nós vamos ver dificuldades na vida de José, desafios grandes na vida de José, mas, acima de tudo, nós vamos ver também a fé de José e a confiança no Deus Todo-Poderoso, e isso definiu o final da sua vida. Ele começou com muitas dificuldades e terminou com vitória em nome do Senhor Jesus. E a história de José é uma história que se parece com uma história de muitos de nós. Aliás, parece que todos nós temos uma história parecida com a história de José, né? Mas o diferencial da vida de José, irmãos, o que trouxe vitória para José foi ele nunca se abalar da sua fé. Ele sempre confiou em Deus, embora parecesse que ele estava sozinho, mas ele sempre confiou que Deus estava com ele. Sabe o que eu vejo aqui? Cumprimento de Romanos 8:28, quando diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas que acontecem na vida daqueles que servem ao Senhor, e que às vezes pode ser um teste para nossas vidas, às vezes pode ser uma prova para nós, mas quando nós depositamos a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, nós temos um final diferente, um final de bênção, de vitória, porque Deus, Ele honra os seus filhos, Ele nunca vai abandonar aqueles que confiam nele. Glória a Deus. E nós começamos aqui a lição com o primeiro tópico, né, que diz o seguinte: a inveja dos irmãos de José. Diga comigo, a inveja dos irmãos de José. A inveja, irmãos, é algo que é carnal, é uma das obras carnais. Embora a inveja é um pressuposto para uma ação diabólica, uma ação maléfica, satânica, dos espíritos imundos, mas a inveja, biblicamente, ela é uma obra carnal, ela é um fruto da carne. Portanto, nós precisamos de confiar em Deus sempre e usar os frutos do Espírito para que essa obra carnal não apareça na nossa vida, e se aparece, você tenha autoridade e poder, com perseverança e com dedicação a Deus, de repreender esse tipo de sentimento, que é um sentimento carnal e que é uma porta que se abre para uma operação maligna, maléfica. Os demônios, eles têm uma legalidade quando nós abrimos esse pressuposto na nossa vida. Nós vamos ver que a história de José é uma história marcada por inveja de pessoas, e que o pior é da sua própria família, o que se torna maior o sofrimento e a dor quando nós somos traídos, e somos traídos por causa da inveja. A inveja é o primeiro ponto, depois vem a traição, né? A família de José, os irmãos de José, eles tiveram ciúme de José e depois traiu José, tentaram matar, mas Deus tinha um plano, um projeto. Por isso eu digo sempre, irmãos, que nossa vida está nas mãos de Deus. Aconteça o que acontecer, pode o sangue dar no freio do cavalo, que a bênção de Deus, o projeto e o plano de Deus será realizado na sua vida. Glória a Deus. Quando você permanece firme, confiante no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver aqui o primeiro ponto, ponto 1,
subtópico que a crise na família, né? A família de Jacó não era uma família perfeita. E isso me alegra muito, não porque a família deve ser cheia de imperfeições, não, mas porque, de fato, toda família tem problema. A família que Deus escolheu foi a família de Jacó. Deus fez uma aliança, isso é muito forte. A aliança que Deus fez com Jacó era uma aliança que determinava, irmãos, o futuro da nação da terra, aliás, de todo o povo terrestre, porque Deus fez uma aliança com Jacó, e essa aliança que Deus fez com Jacó, com Abraão, né, essa aliança, ela era uma aliança que estaria abençoando toda a terra na família de Jacó. Jacó foi mudado o seu nome para Israel. Israel hoje é um país, um grande país abençoado, um país de vitória, vitorioso, né, que Deus tem um plano com esse país, foi uma aliança que Deus fez. Então, essa família, uma família escolhida por Deus, ela mostra muitas dificuldades, muitas imperfeições, certo? Que nós vamos ver na família de Jacó. Nós vamos ver a irmã de Jacó tendo problemas de relacionamento, Judá tendo problema com prostituição, né? Foi uma tribo que Deus escolheu, todos os reis tinham que sair de Judá, olha só que coisa, até Jesus veio da tribo de Judá. Então, nós vamos ver que a família de Jacó é uma família cheia de problema. Isso significa que não tem família perfeita. A família que foi escolhida por Deus para poder trazer o seu nome para as demais nações foi uma família que tinha problemas, que tinha dificuldade, desafio. Significa que toda família tem os seus problemas, tem os seus altos e baixos. Mas sabe qual que é a diferença, irmãos, entre a família de Deus e a família que não é de Deus? É que quando nós confiamos e nos colocamos debaixo da vontade de Deus, debaixo de uma direção, com humildade, com obediência ao Deus Todo-Poderoso, ao seu Espírito Santo, nós vamos ser uma família diferenciada da família que não serve a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Uma coisa interessante é que nós temos uma oportunidade de crescimento debaixo da autoridade da palavra do Senhor. Quando nós nos submetemos à obediência da palavra de Deus e à direção, passos do Espírito Santo, nós temos uma vida diferente, nós temos procedimento diferente, nós temos atitudes diferentes. Nós aprendemos com o Senhor Jesus, que é o maior exemplo, que muitas vezes nós precisamos de recuar, precisamos de pedir perdão, precisamos de nos arrepender, de reconciliar, e isso muda todo o fim da sua história, todo o fim da nossa vida. A vitória de Deus na vida da família de Deus está nisso aí, no exemplo de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém por isso? Graças a Deus. O segundo ponto aqui, irmãos, que nós aprendemos aqui na vida de José, que a crise na família, nós vimos aqui essa crise na família de José, mas também nós vimos aqui que a inveja, ela não pode parar aqueles que confiam em Deus. Irmãos, vítimas de inveja todos nós somos. Principalmente quando você é uma pessoa que é uma pessoa muitas vezes diferenciada de muitas outras. Tem esse tipo de pessoas que no meio de grande multidão ele aparece mais. Por quê? Porque ele às vezes se dedica mais em alguma coisa, e isso vai fazer com que ele seja honrado, com que ele se apareça mais, não porque ele faz para se aparecer, mas aquilo que ele faz é visto de uma forma diferente. E essas pessoas geralmente são perseguidas, geralmente elas são vítimas de inveja. Nós vamos ver inveja desde o primórdio. Aqui a inveja por um erro de Jacó. Eu vejo, o comentarista fala sobre isso, que Jacó, ele demonstrou, como é que eu vou falar aqui? Ele demonstrou um amor maior para José, em detrimento dos seus irmãos, porque primeiro José era filho da mulher amada de Jacó, era um filho que tinha ficado como herança, porque a sua esposa tinha morrido. Então, todo um contexto que engloba aqui, que gera aqui, então Jacó demonstra mais amor, demonstra mais afeição a José. Esse foi um grande erro, nós vamos aprender mais na frente para aplicar sobre as nossas vidas. Mas aqui está falando sobre a inveja, mas a inveja, ela não pode parar aqueles que servem a Deus. A inveja não pode te fazer parar, glória a Deus. Quando nós somos adotados de dons, somos adotados de talentos, talentos que são, às vezes, que aparecem, tem uns talentos que aparecem mais, outros aparecem menos. Muitas vezes pessoas muitas vezes são acometidas de inveja, e às vezes você é vítima de inveja, mas isso não pode fazer você parar
A inveja não pode te fazer chutar o balde, falar eu não vou mais fazer, eu não vou mais trabalhar porque é muita perseguição, e isso e aquilo. Não. Aqueles que confiam no Senhor e olham para a Bíblia, Jesus como exemplo, sabe que Jesus foi vítima de inveja, por isso ele morreu de uma forma terrível. Você e eu não somos melhor do que Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a inveja, ela não pode te parar. A inveja, ela aparece aqui na vida, na família de José, na família de Jacó. Nós vamos ver a inveja desde os primórdios aqui, porque Jacó, ele não foi inteligente, Jacó, ele não foi sábio, porque ele demonstrou mais amor por um dos filhos, dos 12 filhos que ele tinha. Isso não é bom, né? Porque José era um homem muito íntegro, José era um homem diferente dos demais. José era um filho que Jacó achava assim, esse filho é um filho do meu amor, é um filho da minha paixão. Eu trabalhei 20 anos para poder adquirir aquela mulher, 14 anos para adquirir aquela mulher, fiquei 20 anos na casa dos pais dela, sofrendo igual um doido, porque eu amei essa mulher. Então Jacó tinha tantos motivos, e isso ele expressou de uma forma errada, trazendo uma dificuldade para a vida de José. Nós vamos ver na família de Adão e Eva também um problema de inveja. A inveja de Caim, quando Caim mata Abel. Ele foi acometido desse sentimento de inveja, e a Bíblia não fala que Adão e Eva, eles mostraram preferência para um dos filhos. A Bíblia não diz, mas diz que eles tiveram inveja, que ele teve inveja do seu irmão, e por isso ele veio a matar o seu irmão. A inveja é um sentimento carnal e um sentimento que o diabo usa, e ele leva a pessoa a fazer maldade para outra pessoa por causa da inveja. Então é algo satânico, diabólico, né? E a família de Jacó, ela viveu esse sintoma de inveja. A família de Jacó viveu esse sintoma de inveja, mas José, ele não se deixou vencer, por isso ele confiou no Senhor. Nós vamos ver que Tiago, no capítulo 3, o versículo 16, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há também perturbação e toda obra perversa, fecha aspas aqui. Tiago é quem fala sobre isso. Então, na igreja de Deus, na família de Deus, na família espiritual, onde nós falamos da koinonia, do amor, da comunhão, da reciprocidade, há inveja. Infelizmente, não deveria haver inveja no nosso meio, não é? Mas há inveja no meio daqueles que servem a Deus. E aonde há inveja, há partidarismo, há espírito faccioso, de facção, de partidos, de grupos, de motim. Isso não é bom, isso é carnal. A Bíblia está falando, Tiago está dizendo que aonde há inveja, há espírito faccioso, há partido, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Isso não é de Deus, isso é carnal e é do diabo e é maléfico. Nós devemos expulsar esse negócio. Não devemos aceitar isso no nosso meio. Se esse sentimento de partidarismo, eu pertenço a fulano, eu sou do grupo tal, eu sou do grupo Y, Z, isso não está certo, meu querido irmão. Nós não devemos alimentar esse sentimento carnal, porque é uma abertura de porta para demônios entrar e agir nas nossas vidas, no nosso meio. Por que há separação? Por que há rebelião? Por que há divisão? Por que igreja sai de igreja? Por que às vezes um pastor sai de uma igreja e leva um bocado? Por que isso acontece? Por causa da inveja. A inveja começa, depois o sentimento de rebeldia, de rebelião, e isso não é de Deus. Isso é muito ruim, está entendendo? Então nós não podemos alimentar esse negócio. Quantos estão entendendo, diga amém. Glória a Deus. Para você me ajudar, irmãos, eu pregar aqui, para não ficar muito ruim para mim, diga assim, graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. A inveja não pode parar, irmão. A inveja não pode parar. Quanto mais você produz fruto, mais você é vítima. Existem hinos e existem também poemas, né? Que as pessoas não lançam pedra em árvores que não dá fruto.
Se você está sendo apedrejado, se você foi apedrejado, dê glória a Deus por isso, irmãos. Olha que sentimento difícil, mas é lindo, é do Espírito Santo. A igreja do tempo apostólico, ela era uma igreja que sentia privilégio quando eram perseguidos. Porque Jesus disse: vocês vão ser vítimas de perseguição. Por causa do meu nome, vocês vão ser perseguidos injustamente, vão ser acusados de coisas que vocês não fizeram, vão ser odiados de todas as nações. E nós vamos ver nos escritos dos apóstolos, eles demonstrando um sentimento de privilégio, o fato de eles serem perseguidos. Quando você estiver sendo apedrejado, quando você estiver sendo perseguido, dê glória a Deus por isso. É um privilégio, porque você está dando fruto. Nenhuma árvore que não tem fruto, ela é apedrejada. Toda árvore que dá fruto é apedrejada. Até na sua escola, no seu colégio. Eu vou falar agora para as crianças que estão aqui, os adolescentes, tá? Até na escola, quando você se sobressai sobre uma matéria, sobre algo que a professorinha passa para você, se é aula de desenho, se é aula de português, enfim, você se sai bem, um ou outro coleguinha, ele vai querer te criticar, e muitas vezes, inconscientemente, ele está tendo um sentimento de inveja. Isso é coisa do natural do ser humano, da natureza caída, né? Então nós somos desde criança preparados, e agora servindo a Deus, somos muito mais vitimados. Então não vamos parar. Diga assim: eu não vou parar por causa da inveja. Vou fazer aquilo. Fala bem forte: vou fazer aquilo que Deus me colocou para fazer. Oh, aleluia. Graças a Deus. Os seus adversários irão tentar fazer você parar, é verdade. Os seus adversários, por que adversário? Porque as pessoas que não querem ver você progredir, que não querem ver a bênção de Deus sobre a sua vida, ela vai tentar de alguma forma te parar. Uma das características maiores de querer te fazer parar é muitas vezes te fazendo críticas, que não são críticas construtivas. São críticas que não têm o sentimento de amor para te fazer melhorar. Não, embora você melhore, mas são críticas por um sentimento de inveja, que a pessoa não consegue ver aquilo que você está desenvolvendo. Você está muito bem desenvolvendo, Deus está te usando naquilo, e pessoas com sentimento de inveja muitas vezes te criticam para ver você parar. Mas elas às vezes não fazem, mas quer parar você que está fazendo. Não pare em nome de Jesus, porque o Deus Todo-Poderoso está com as mãos estendidas sobre a tua vida. Glória a Deus. Ninguém vai te conseguir fazer parar se você confiar em Deus, por mais que você ache que está sendo abandonado por todos. Deus jamais te abandonará. As suas mãos potentes, poderosas, abençoadoras, protetoras, condutoras, está sobre a tua vida e sobre a tua família. Diga graças a Deus por isso. Não é novidade que quando uma pessoa busca aprofundar-se no relacionamento com Deus, começa a aparecer as dificuldades. Não se iluda sobre isso, meu amado e querido irmão. Na casa de Deus, no nosso meio, o povo de Deus, o povo escolhido, lavado e remido no sangue de Jesus, não tenha ações carnais como um pressuposto, abrindo portas para ações de demônios, de espíritos imundos, que são determinados pelo príncipe Satã para poder entrar e agir sobre aquele determinado assunto ou fraqueza que a igreja está demonstrando ter. Quando você mostra fraqueza em algum assunto, o diabo tenta botar a sua seta ali e agir naquilo ali, a fim de te destruir, ou a fim de destruir a igreja do Senhor Jesus. Mas quando a igreja se põe de joelho, oh, louvado seja Deus, quando a igreja se põe de joelho, essas forças malignas são derrotadas, são neutralizadas, são lançadas por terra pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos vigiar sobre este assunto, porque quando nós estamos buscando aprofundar diante de Deus, o diabo se aproxima. Quanto mais você se aproxima de Deus,
mais o diabo se aproxima de você para te fazer pecar, para te fazer perder o foco. Pastor, mas que contradição! É verdade, a Bíblia fala que se você resistir o diabo, ele vai fugir de você. Mas quanto mais você busca a Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você deseja ter uma vida de piedade, pautada na palavra, seguindo o exemplo de Jesus, você vai ser tentado. E começa na sua casa, entre os seus parentes, com aqueles que você ama e que você é amado por eles. O que aconteceu na família de José não está longe das nossas famílias. Não está longe da nossa igreja como a família de Deus. São coisas que podem, infelizmente, acontecer, mas nós devemos nos manter de acordo com a palavra e repreender esse sentimento diabólico, porque ele não é de Deus. Se nós cultivarmos o fruto do Espírito, nós vamos ser igrejas espirituais e não carnais. Nós vamos encontrar uma igreja que era a igreja abençoada, que foi a igreja que foi contemplada pela manifestação poderosa do Espírito Santo do Senhor. O Espírito de Deus se moveu naquela igreja de uma forma extraordinária, de maneiras que, de forma muito simples, você vê os dons espirituais sendo manifestados de uma forma plena na vida dessa igreja. Mas Paulo, quando escreve a sua primeira carta a essa igreja, ele os chama de carnais, porque não havia vigilância. Onde mais se busca Deus, onde mais se aproxima de Deus, mais se tem perseguição, porque mais o diabo tenta contra aquela igreja, ou contra aqueles irmãos, ou contra aquela pessoa de forma individual, que quer ter um relacionamento íntegro com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Se nós nos mantermos, irmãos, debaixo da vontade de Deus, confiando pela fé no Deus Todo-Poderoso, nós teremos um final feliz, como teve o final de José e de muitos outros que confiaram no Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você há de ver aqueles que te perseguem, você há de ver os seus inimigos, você há de ver aqueles que querem ver a tua derrota, que querem ver a tua tristeza, você há de ver essas pessoas te admirando e de repente chegando a você e pedindo desculpa e perdão e te admirando pela tua posição, porque Deus, Ele faz isso com aqueles que confiam nele, na sua ação, na sua direção, no seu trabalho. Embora você não esteja vendo, irmãos, embora você não esteja contemplando, mas é por isso que a fé tem que ser operante, porque embora não estejamos vendo, mas a fé é operante, nós estamos vendo pela fé, que Deus está agindo ao teu favor, que Deus está agindo ao favor da tua família, ao favor dos teus projetos, ao favor dos teus planos, a favor dos teus ideais, quando eles estão debaixo da vontade poderosa do Deus Todo-Poderoso. Então Deus vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Segundo tópico aqui da lição, traição dos irmãos de José. Nós vamos então ver aqui, nesse segundo tópico, a traição dos seus irmãos. Traído é uma coisa terrível. Quando é por aqueles que te amam, ou que você ama, é amado, isso se torna pior ainda. Imagine você o quanto Jesus sofreu, sabendo que o seu próprio discípulo, apóstolo, lhe traiu, ou iria lhe trair, porque Jesus tinha sido revelado. Ele sabia que um dos seus apóstolos estaria lhe traindo futuramente. A traição é algo muito terrível, quando parte de uma pessoa que está próximo de você, de uma pessoa que você ama, isso se torna terrível, se torna mais sofredor, mais doloroso ainda. A traição dos irmãos de José. A história desse jovem José é uma história encantadora, como já disse, é uma história que encanta muita gente. É uma história que encanta todos aqueles que a leem, todos aqueles que atentam para essa história, ficam encantados com a história desse jovem José, porque José demonstra uma vida de integridade, de paixão por Deus, de amor por Deus, e de uma família abençoada, de uma família que, embora tinha os seus problemas, mas que era um filho amado do seu pai Jacó. E a história de José é uma história que encanta, pela sua posição, pelo seu caráter. Irmãos, eu vejo aqui na vida de José que ele passou por muitos tipos de testes. E sabe o que eu imagino, queridos irmãos? Que todos nós passamos por testes. Nós somos testados por Deus para saber, porque Deus quer saber, embora Ele saiba pela sua presciência, mas Ele quer saber por
atitude da gente, por posicionamento da gente, o quanto você o ama, o quanto você está disposto a se submeter a Deus. Deus permitiu José passar por muitas provações, para que Deus pudesse falar assim: realmente você me ama, então eu vou te colocar no quinhão que você merece. Louvado seja o nome do Senhor. São coisas que acontecem conosco, meus queridos, nós como famílias de Deus. E nós vamos encontrar aqui algumas crises. Nesse texto aqui, nós vamos encontrar nesse tópico algumas crises. A primeira delas é que ele foi afastado de quem ele mais amava. Ele foi afastado da sua família. Ser afastado de quem a gente ama por um sentimento faccioso, por um sentimento de inveja, é algo terrível. José então passou por essa prova. José passou por essa prova. Ele foi afastado de quem ele mais amava. Muitas vezes somos vítimas disso, não é? Mas somos afastados de algo que a gente gosta, de algo que a gente ama, de algo que a gente realmente sente que a gente foi chamado para aquilo. E muitas vezes, irmãos, isso não é para o tempo todo, é por um período, porque Deus certamente tem algum projeto, tem algum plano que você agora não está entendendo, que nós agora não estamos entendendo, mas que num futuro muito próximo nós vamos entender e louvar o nome do Deus Todo-Poderoso por isso. Sabe por quê, irmãos? Nós devemos ser crentes espirituais e confiar em Deus, porque isso vai te impedir de ter um sentimento de rancor no seu coração. Porque muitas vezes, quando somos injustiçados, nós abrimos um caminho, nós abrimos uma porta, uma janela, um portal para um sentimento de rancor, de raiva, porque fomos decepcionados. Mas quando nós entendemos pelo lado espiritual, isso não muda o nosso sentimento. Quando nós entendemos que aquilo ali, por mais que seja absurdo, Deus poderá transformar aquilo ali em bênção para a tua vida, você vai terminar no final de tudo sem rancor no coração, sem raiva no coração. Por isso nós precisamos de ter espiritualidade para entender isso, irmãos. Quando nós não conseguimos entender, quando levamos a vida de uma forma carnal, não conseguimos entender isso, nós sofremos muito mais. Então a gente abre um espaço para o rancor no coração. Raiz de amargura, toda raiz de amargura. Aliás, a maioria das raízes de amargura, ela foi em detrimento de alguma decepção que a pessoa teve, então foi brotando e foi gerando aquilo. Quando nós entendemos pelo lado de que Deus está no controle, nós colocamos tudo isso debaixo de um plano de Deus, de um projeto, por mais que seja mal aquilo. Se entendermos que Deus está no controle, Ele não te abandonou e você confia em Deus, aquilo vai se transformar em bênção lá na frente para a sua vida e para a sua família. Glória a Deus. Então ele foi afastado da sua família, ele foi afastado de quem ele amava. Ele foi afastado de quem ele tinha amor, do seu regaço, da sua casa, do seu conforto. Ele foi afastado do seu futuro ali, porque na ideia dele tudo tinha mudado certamente, porque ele, embora tivesse fé, mas não sabia o que ia acontecer lá na frente. Ele foi arrancado de tudo isso pelos seus irmãos. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se afastaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermogenes. Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo. Muitas vezes nós somos vítimas disso, tirado de nós alguma coisa. Talvez você se sente sozinho, as pessoas se afastaram de você, seus amigos se afastaram de você, sua família se afastou de você. Alguma coisa aconteceu, você está só. Você, na sua ideia, você está só. Paulo escreve, mas não escreve com sentimento de amargura. Porque Paulo, quando escreve o seu amigo Timóteo, o seu filho na fé, em que ele gerou com amor, que ele amava como um filho, Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele disse, olha, eu fiquei sozinho,
ninguém esteve comigo. Mas em uma outra passagem ele vai dizer: mas Deus não me abandonou. Deus me livrou da boca do leão. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? O que aconteceu na vida de Paulo, tanto quanto o que aconteceu na vida de José e de muitos outros personagens bíblicos, de muitas pessoas que vivem nessa terra e que servem a Deus, faz parte de um plano que foi arquitetado na presciência do Deus Todo-Poderoso. Faz parte de um projeto de Deus para a sua vida. Paulo escreve, não demonstra um sentimento de amargura, pelo contrário, ele diz: isso foi plano de Deus, entre linhas, fazendo a exegese do texto, isso foi projeto de Deus, foi plano de Deus, foi a permissão de Deus. Deus está no controle da minha vida, Deus tinha projeto nisso. Ele termina dizendo: Deus esteve na minha defesa todo o tempo. Glória a Deus. Muitas vezes Deus quer te fazer confiar apenas nele, por isso ele permite. Às vezes você fica sozinho e sozinha, às vezes você fica como quem, sabe, foi esquecido por todos aí. É permissão de Deus, filho, é permissão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer gerar em você uma intimidade tão profunda que você termina dizendo: Deus não me abandonou, Ele esteve comigo todo o tempo. Deus está falando com você mesmo, filho. Deus está falando com você mesmo, você sabe disso. Confia em Deus, confia no Senhor. A mão de Deus está sobre a sua vida. Segundo episódio que acontece aqui nesse tópico, a traição dos irmãos de José, é que ele foi acusado injustamente. Primeiro, ele foi tirado de quem ele amava, do seu regaço. Foi tirado dele as pessoas amigas. Foi tirado dele a sua família pelos seus irmãos, movido por um sentimento de inveja. E agora ele é injustamente acusado por uma mulher que era esposa do seu patrão, a quem ele prestava muita honra e fidelidade. José era um homem íntegro, meu irmão. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando a gente decide ter temor de Deus, quando a gente decide agradar a Deus, quando a gente decide seguir os exemplos de Jesus, você pode ser até injustamente acusado, você pode até ter injustiça contra você, mas você vai permanecer escolhendo Deus, escolhendo ser fiel, ser íntegro diante de Deus. Tem muita gente que fala assim: estão me acusando disso e daquilo, já que estão falando, que isso acontece muito com família, já que estão falando com muito que eu faço isso, faço aquilo, então eu vou fazer mesmo, que é para mostrar que faz. A pessoa não está fazendo aquilo, mas é acusada daquilo, então ela pega e usa um pressuposto: já que eu estou sendo acusado, então eu vou mesmo me esbagaçar mesmo, eu vou mesmo eu vou mesmo me jogar assim e acabar com a minha vida e fazer o que estão falando mesmo de mim. Tem muitas pessoas que pensam dessa forma, mas quando nós nos comportamos diante de Deus com fidelidade e honra a Deus, nós não vamos agir, nós vamos continuar firmes no propósito de Deus, confiando em Deus, que Deus está no controle da nossa vida. Aquela mulher se apaixonou por José, uma paixão momentânea. José, pelo que a Bíblia fala, era um jovem bonito, novo, 17 anos de idade, adolescente, quando ele saiu de lá da sua terra, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha quando aquela mulher começou a investir sobre ele, e a Bíblia vai dizer de forma detalhada que não foi só uma vez, ele foi realmente persuadido, ela tentou a persuasão com palavras, ela tentou persuadir José,
Mas a posição de José era aquela de firmeza, por duas razões. José demonstra aqui. Primeira dela, ele demonstra fidelidade ao seu patrão. Isso é muito lindo. Fidelidade ao seu Senhor. Jamais farei isso com um homem que me honrou, me colocou para ser chefe de todos os seus bens. Eu posso fazer o que eu quero, fora a sua esposa. A esposa é dele, pertence a ele. Você pertence a ele. Você, mulher, pertence ao seu marido. Eu não vou tocar em você. Eu não vou fazer isso com o meu patrão, que confiou em mim. Aqui mostra uma atitude de fidelidade partindo de José, né? Devemos ser fiéis aos nossos líderes, aos nossos patrões, às nossas igrejas, à nossa denominação, ao nosso pastor, aos nossos obreiros. Devemos ser fiéis aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, pais. Devemos ser fiéis, sempre fiéis. Amém, meus irmãos? Devemos ser fiéis, por mais que você tenha oportunidade de fazer alguma coisa, embora ninguém esteja vendo, de errar, de fazer alguma coisa ali que venha prejudicar o seu patrão, prejudicar alguém que você presta um serviço, ou alguém que é da sua família. Você então não faz, por quê? Porque você é fiel àquela pessoa, você é fiel àquela empresa, você é fiel àquela igreja, você é fiel àquele pastor, você é fiel àquele ministério, você é fiel àquela igreja, àquela instituição. Isso é muito importante, meus irmãos. Primeiro ponto que fez José prevalecer diante de Deus. O segundo ponto é que ele disse: jamais tentarei contra o meu Deus. Isso é pecado. Isso é agir contra o que eu aprendi do Deus Todo-Poderoso, que se revelou aos meus antecessores, aos meus pais, aos meus avós, à minha família, Abraão, Isaque e a Jacó, meu pai. Eu não posso jamais agir, porque se eu fizer isso, eu vou estar traindo o meu patrão e, acima de tudo, traindo o meu Deus. E com isso, ele foi vitorioso, por causa dessas duas coisas. Ele foi vitorioso por causa disso. Então foi acusado injustamente, né? Essa é uma atitude satânica. O diabo é o nosso acusador. A Bíblia vai dizer, irmãos, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, verso 10, eu faço questão de ler. Capítulo 12, versículo 10 diz assim: e ouvi uma grande voz do céu, ou no céu, que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. João escreve no capítulo 12, versículo 10 do Apocalipse. Quem era que estava nos acusando dia e noite diante do Deus Todo-Poderoso? Satanás. Ele que é acusador. Satanás que é acusador. A Bíblia chama Satanás do acusador. Então nós, como igreja de Deus, não devemos abrir brechas nem portais para que esse sentimento venha, se acampar no nosso meio, se acampar nas nossas vidas. Nós não devemos jamais abrir esse espaço. Repreenda isso em nome de Jesus. Não devemos ser acusadores de ninguém. Acusadores de ninguém, porque esse não é o nosso papel, de acusar ninguém. Quem acusa é Satanás, e muitas vezes ele usa pessoas. Aliás, ele sempre usa pessoas, porque ele não pode se manifestar carnalmente para nós. Ele usa pessoas, muitas vezes, com sentimento faccioso, com sentimento carnal, com sentimento de obras carnais, muitas vezes, para poder te acusar. E, terceiro lugar, a terceira crise aqui no tópico 2 é que ele foi esquecido por todos. E aqui eu vou resumir, porque eu já falei um pouco sobre isso. Ele foi esquecido por todos. Primeiro, ele foi tirado de quem ele amava. Segundo, ele foi acusado injustamente. Terceiro lugar, ele foi esquecido por todos. Será que isso já aconteceu com você? E ser esquecido por todos. Esquecido por todos. Ele estava na prisão, preso por uma coisa que ele não fez.
preso porque foi fiel, preso porque foi honesto, preso porque honrou o seu patrão, honrou o esposo daquela mulher. Tinha tudo para ser um cara amargo, ser um cara revoltado. Tinha ou não tinha, meus irmãos? É verdade, né? Ele tinha tudo para ser uma pessoa de amargura no coração, revoltado. Deus me abandonou, todo mundo me abandonou, o pastor me abandonou, e etc e tal, ninguém gosta de mim e tal, tal. Ele tinha tudo para acontecer isso. Mas ele permanecia com a sua fé firme e inabalável em Deus. Por isso ele foi vitorioso. Glória a Deus. Quando nós temos esse sentimento, esse procedimento de confiar em Deus, irmãos, tudo termina maravilhosamente bem na nossa vida. Porque os meios, eles não justificam a finalidade, mas o meio que você está vivendo, se você se porta diante dos meios que você está vivendo, esse trajeto que você sai do ponto X ao ponto Y, no meio da estrada, você continua permanecendo no ponto final, no ponto Y, você vai chegar e vai olhar para trás e dizer: graças a Deus, Deus me deu vitória, fui abençoado. Hoje eu sou um homem abençoado, sou uma mulher abençoada, porque Deus me deu força e graça para passar por tudo, dando glória a Deus. É fácil? Não é, mas é possível. Foi esquecido, lá na prisão ele teve revelação de Deus, alguém teve sonhos, e ele interpretou os sonhos. E tudo que ele fez, interpretou, aconteceu, se cumpriu. Os sonhos se cumpriram, mas ele foi esquecido por pelo menos 2 anos, depois que ele interpretou o sonho de um copeiro-mor, o copeiro principal do rei. Tudo se cumpriu. Se ele fosse um camarada que não confiasse em Deus, ele tinha se revoltado, ficado irado com essa pessoa, mas ele continuava dentro da prisão, sendo um instrumento na mão do Deus Todo-Poderoso. Aonde você estiver, irmão, não importa o lugar que você está, se é no meio de chacais, se é no meio de ovelhas, se é no meio de lobos, devoradores e ferozes, se é no meio de leões, aonde você estiver, se você está com sentimento em Deus, com a confiança em Deus, você será um instrumento na mão de Deus naquele lugar. Oh, aleluia, glória a Deus. Não importa. Verdade. Fez um pedido: rapaz, olha, eu estou te ajudando aqui. Lembra de mim quando tu estiver na bênção, né? Quando você estiver lá no teu reino, lembra de mim. Não se esqueça de mim. Mas o camarada esqueceu. Quantas vezes nós somos esquecidos, não é? A gente faz algo para alguém e às vezes a gente espera que aquela pessoa um dia vai também te retribuir e você é esquecido por aquela pessoa. Não fique com raiva, não fique com sentimento de dor no seu coração, de que foi esquecido e traído, e às vezes dá um sentimento de amargura. Não fique assim, porque isso pode fazer parte de um plano de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Pastor, mas o que é isso, pastor? Como que vai ser plano de Deus na minha vida um negócio desse? Pode fazer parte do plano de Deus na sua vida. Foi na vida de José. E ele continuou na prisão, sendo instrumento de Deus, sendo usado por Deus. Quando foi um belo dia, Deus deu um sonho para Faraó e ele foi que interpretou o sonho, o intérprete do sonho. E da noite para o dia, depois de muitos anos de sofrimento, no mínimo 13 anos de sofrimento, de luta, 13 anos, 17 anos ele foi vendido, com 30 anos ele se tornou o governador do Egito. O rei Faraó mudou o nome dele de José para Zafená de Parneá, me parece, Parneia ou Parneá, significa aquele que salva, o Deus que salva, mais ou menos isso. Olha só, depois de 13 anos de prova, 13 anos de luta, 13 anos de dedicação, uns são 10, outros são 5, outros são 13, outros são 20, outros são 30, permaneça fiel, porque o teu dia vai chegar, na tua família, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus, por isso eu já vou terminar. Terceiro ponto, fé em meio às injustiças. E aqui nós temos alguns
Algumas lições aqui, a primeira dela é: quando honramos a Deus, somos por Ele também honrados. Você honra a Deus em qualquer lugar, Deus vai te honrar também. Vai, meu querido irmão, pastor, mas ninguém está me vendo, eu estou fazendo e não sou visto por ninguém. Deus está te contemplando o tempo todo, e vai chegar um dia que Ele vai fazer as pessoas verem. Você vai ser honrado, você vai ser honrada, porque você honra a Deus. Quem honra a Deus, quando eu faço, não para receber louvor das pessoas, eu faço porque eu quero, eu tenho um desejo de fazer, eu fui chamado para isso, eu sinto isso. Por mais que você não está sendo retribuído, fique tranquilo, continue fazendo, continue agindo, porque Deus vai chegar o momento que Ele vai fazer as pessoas te verem, e você vai ser honrado em nome de Jesus. Quando honramos a Deus, somos honrados por eles, ou por Ele. Segundo lugar, Deus nunca se esqueceu de José. Os amigos esqueceram, os irmãos, quem sabe até seus pais. Devido tanto tempo, o pai já esqueceu, meu filho morreu, está com Deus, não é? O pai já não lembrava mais. Muitos anos se passaram, não lembrava mais, quem sabe. Mas a Bíblia vai mostrar de forma muito clara que Deus nunca abandonou o seu filho José. Eu abro um parênteses para nós aqui nesta noite. Lendo aqui o livro, lendo aqui o capítulo 49 e o verso 15 do livro de Isaías, o que ele escreve, dizendo o seguinte: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor para a sua vida e para a minha. Por mais que uma mãe esqueça o seu filho, Deus nunca vai esquecer-se de você. É a palavra de Deus para você nesta noite. Deus nunca vai esquecer de você. Deus está olhando para você. Deus está te contemplando. Viu, meu querido? Deus está te vindo, Deus está te contemplando. Está bolando um plano, já bolou um plano, e tudo está fazendo parte de um plano de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz, Romanos 8, 28, eu já disse que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. O segredo da vitória de José. Qual foi o segredo da vitória de José? Qual foi o segredo da vitória de José? É que ele permaneceu firme. Perseverança, irmão Passo. Irmãos, diga assim comigo: eu serei perseverante no projeto de Deus, custe o que custar, com a ajuda de Deus, fale, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou permanecer fiel. Persevere, querido irmão. Irmãos, é tão lindo você olhar para a história de uma pessoa que perseverou naquilo que acreditou, e quando termina a sua vida, depois de muitos anos, ele vai colher os frutos e diz: meu Deus, que história linda. Você admira aquela história daquela pessoa, mas não foi fácil. Durante todo o trajeto dela, desde o ponto de partida até o ponto de chegada, a perseverança não foi fácil, porque foi cheio de altos e baixos, de grandes desafios. Mas aquela pessoa serve de exemplo para nós, como a vida de José. Quantas pessoas são perseverantes naquilo que acredita e deixam exemplos aqui na terra para nós, não é? Seja uma pessoa assim, que persevera em Deus, no Senhor. Concluo aqui dizendo o seguinte, antes eu quero ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia, abandono ou deserção da fé. A apostasia, são coisas que são atitudes que sempre fez parte da história do povo de Deus. Há muitos apóstatas que nós vamos ver quando o povo de Deus se apostatou, servindo a outros deuses, deixando o que aprenderam e tudo. Nós vimos isso nos dias em que estamos vivendo aqui. José não se apostatou da sua fé. José continuou firme naquilo que ele acreditava. Quantos hoje têm apostatado da fé por causa desse trajeto da saída até a chegada?
Ele não chegou ainda, mas no meio ele não aguentou. Pressão de um lado, pressão do outro, atitudes, dificuldades, problemas, sobe, desce, né? Ensinamentos, heresias, etc. e tal, e ele se apostatou da fé. José não se apostata da fé, ele fica firme, embora não tenha um guia espiritual, embora ele não tenha um pastor ali para poder lhe guiar, para poder lhe ensinar, mas mesmo assim aquele homem era firme, inabalável, sem os seus pais, longe da sua família, mas próximo do seu Deus. Não apostatou da fé, continuou firme. 13 anos de batalha, 13 anos de sofrimento, 13 anos de perseguição, ele permaneceu firme. E Deus, de uma noite por dia, o arrancou lá do calabouço, arrancou da prisão, colocou diante do homem mais poderoso da terra. E naquele dia ele foi proclamado. Botaram ele em cima de uma carruagem. As pessoas na frente tocando trombetas e gritando: este é o homem que o rei quer honrar. Zafenate Parneia ou Parneia é o nome dele. José será a pessoa mais importante abaixo de Faraó em todo o império do Egito. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Vale a pena ficar firme. Diga assim: vale a pena permanecer naquilo que eu fui chamado. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu quero convidar aqui a equipe de louvor para nós louvarmos a Deus com um corinho aqui, para que nós possamos servir o Senhor com as nossas ofertas. Por favor, vamos servir o Senhor com as nossas ofertas aqui. E eu quero convidar aqui os irmãos para louvar a Deus. E nós vamos sair dos nossas poltronas para estarmos ofertando. Já vamos terminar o culto aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Minha fé não está firmada a coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. Seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. Oh, fica de pé, meu querido, já vamos terminar. Seja o louvor. Cante aí, ó, adore. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. curado eu Glória a Deus. vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Pelo que Ele faz, eu adoro.
sua vida, Mas se filho. não Descanse no der, Senhor. Confie em continua Deus. sendo Deus. Confie em Se a Deus. doença vier, Tudo pode fazer parte do projeto de Deus para a sua vida. Então não murmure. Glorifica a Deus sempre. Ele é Deus. Se tudo Deus vai te der surpreender muito em breve. Deus vai te surpreender muito em breve. Mas se não der, continua sendo Amém. Deus. Graças a Deus. Feche os seus olhos. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, nós te agradecemos, ó Senhor, pela tua palavra, Pai Santo, que nós aqui ouvimos, aprendemos da tua palavra. Pai querido, Pai amado, eu quero te pedir pela vida de cada irmão que veio a este recinto, que veio a esta casa de oração, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia, possa liberar mais do teu Espírito sobre a vida dos teus filhos. De maneiras, Pai Santo, que haja revelação da tua palavra mais aprofundada no coração de cada um dos teus filhos. Que a palavra que foi pregada, que foi ensinada, possa aguçar no seu coração fé, atitude, Senhor meu Deus, de perseverança, de confiança, de permanecer, Senhor, no chamado, de confiar no Senhor, de confiar que as tuas mãos estão estendidas e que o Senhor está no controle de tudo, das suas famílias, das suas vidas pessoais, do seu futuro, dos seus negócios, da sua profissão, enfim, de tudo, Pai. Eu te peço pela vida dos teus filhos, libera sobre a vida deles, Senhor, mais da tua presença. Libera sobre a vida deles, Senhor, mais da tua presença, mais comunhão, mais força espiritual, Pai Santo, alegria, em nome do Senhor Jesus. Tanto quanto dos que aqui estão, como dos que estão nos seus lares, eu te peço. Libera uma palavra de intercessão, de fé, Senhor meu Deus, no poderoso nome de Jesus Cristo, sobre a vida daqueles que estão doentes, sobre a vida daqueles que estão enfermos, sobre a vida daqueles que estão passando por tempestades, por vendavais, e que acham, Senhor, que não vão conseguir vencer. Eu te peço pela vida deles agora, eu intercedo pela vida deles agora, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe e os ajude, que o Senhor dê força, que o Senhor libere, Senhor, sobre a vida deles alegria, libere sobre a vida deles, Senhor, meu Deus, mais coragem, mais fé, mais atitude, Senhor, diante dessas dificuldades. Cure os enfermos, ó Deus Todo-Poderoso. Arranque as enfermidades agora, nós repreendemos em nome de Jesus. Tira o medo, tira o pavor, Senhor, tira a doença, Senhor meu Deus. Repreenda o mal, Senhor, em nome de Jesus. Os espíritos opressores sejam proibidos de agir nesta vida desta pessoa. Os espíritos opressores caiam por terra agora. Eu ordeno em nome de Jesus. Agora, Pai, para a glória do teu nome, do teu Filho Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Graças a Deus.